Ainda sobre idosos, né? A aula de idosos ela é grande, por isso a gente vai dividindo em várias partes. Quando a gente fala de idosos, toda vez que você pegar um idoso, uma estação onde tem um monte de fármaco que aquele idoso está tomando, muito cuidado. Muito provavelmente vai ter uma polifarmácia ali, tá? E aí você precisa saber identificar. Então, idoso faz uso disso. Respira, porque com certeza vai ter merda ali, tá? Então, lembrar, né, do IECA e do BRA, é o primeiro que a gente tem que lembrar, eles não podem estar juntos, e outros fármacos que não podem estar juntos é a clonidina, o diazepam, amitriptilina e flunarizina. Então, se tiver esses, você vai dizer, o senhor está com polifarmácia, nós vamos suspender os seus medicamentos, reavaliar o seu quadro de saúde e colocar medicamentos melhores para o seu estado, tá bem? Porque esses medicamentos, tal, não podem estar juntos. Então, não precisa exatamente especificar qual que você vai tirar. Fale todos os que não podem estar juntos e suspenda o medicamento, ok? Reavalie o quadro e aí indique o medicamento ideal para aquele paciente. Cuidado com medicamentos que são anticoagulante, vitaminas, digitálicos ou qualquer outra medicação que não tenha falado aqui. Você vai dizer, bom, anticoagulantes, vitaminas, digitálicos, nós vamos continuar o uso, mas tomando cuidado e reavaliando o quadro do senhor periodicamente para observar se tem necessidade de suspender esses medicamentos ou mantê-los. Certo? É mais ou menos esse raciocínio, é tranquilo e bem fácil da gente ter um norte ali. Agora vamos falar dos 7 Is, né? 7 Is, a avaliação de estrutura geral dos idosos. Porque às vezes vem uma pergunta ali, e como é que tá? Faça os 7 Is ou verbalize, enfim. Nós já fizemos, nos 2 vídeos anteriores, nós fizemos os 7 Is aplicando a conduta sem falar exatamente da teoria. Agora a gente vai falar da teoria para vocês entenderem como as perguntas que vocês fizeram têm relação, a gente já fez, pelo menos a maioria, não todos os 7 Is, mas a gente fez. Então vamos lá. Incapacidade cognitiva. Primeiro I, incapacidade cognitiva. Incapacidade comunicativa. A gente perguntou sobre questões mentais, a gente perguntou sobre fala, dificuldade de conversar. Depois a gente foi para a dificuldade de ingerir alimentos, deglutir, mas incapacidade comunicativa. Incapacidade postural e mobilidade. A gente perguntou sobre quedas. Aqui você pode colocar também fraqueza muscular, perguntamos sobre parestesia dos membros superiores e inferiores, então, diretamente a gente perguntou. Incapacidade esfincteriana. Aqui nós esquecemos de falar nos 2 vídeos anteriores, mas o senhor está conseguindo controlar o seu xixi, o seu cocô, tem escape de urina, tem dificuldade de manter a ereção, de ter uma ereção, tem sensação de gotejamento depois que você urina, sensação de não ter esvaziado completamente a sua bexiga, tá? Então, essas são as perguntas em relação à incapacidade esfincteriana. Iatrogenia ou polifarmácia. A polifarmácia é uma iatrogenia, então a gente não perguntou diretamente para ele, mas a gente avaliou os medicamentos, quando a gente perguntou, o senhor faz uso de algum medicamento? O senhor já sofreu, se quiser colocar na sua pergunta, não é obrigatório, mas o senhor já sofreu alguma iatrogenia, algum erro médico, tá? Você pode colocar isso se tiver tempo, senão já vai estar ali colocado no momento que você pergunta sobre os medicamentos. Observa que tem polifarmácia e corrija a polifarmácia, ok? O senhor tem, aí tem também o último I, que é incapacidade familiar. Então, tem rede de apoio, quem que cuida do senhor? Então, as perguntas estavam ali embutidas, mas agora a gente consegue entender na teoria o que são essas perguntas, né? Trazendo ali uma questão mais teórica, mais específica, os 7 Is. E avaliar a capacidade de atividades diárias, instrumentais e avançadas. Como assim? Diárias. O senhor consegue manter a higiene do seu corpo, tomar banho sozinho, escovar os dentes, pentear o cabelo? Beleza. Instrumentais, o senhor consegue limpar a sua casa, fazer a sua comida, lavar a sua roupa? Avançadas, o senhor consegue sair de casa, fazer suas compras, pagar suas contas, frequentar um clube, uma igreja, tá? Então, são esses tipos de capacidades de atividades que a gente tem que avaliar nos idosos. São divididas em diárias, instrumentais e avançadas. Grau de dependência do idoso. Avaliando esses 3 tipos, diária, instrumental e avançada, a gente determina o grau de dependência do idoso. Então, se há um idoso que ele só consegue manter atividade de higiene, mas ele precisa de alguém para ajudar ele nos outros 2 tópicos,
ele tem de moderado a avançado o grau de dependência dele. Se ele precisa de ajuda nos 3 coisas, ele tem um grau de dependência avançado. Se ele consegue fazer tudo isso, ele tem leve, ele é independente, ok? Beleza. Também serve para eu avaliar a vulnerabilidade, porque quanto mais dependente, mais vulnerável é aquele idoso, tá bom? Essa avaliação faz parte do que a gente chama de clínica funcional IVCF-20. Lembrando que não é para vocês falarem isso na estação de vocês, mas se vocês verem escrito em algum card, não se assustem. É só uma orientação, uma tabela de classificação de avaliação do estado mental, do estado físico, emocional, psicológico do idoso. Faz parte dessa clínica funcional, dessa classe de avaliação IVCF-20, tá? Que utiliza 2 escalas, a Bartel e a Karnofsky. Não sei falar. Só sei falar inglês, imagina esse negócio para mim, parece que é russo, nem eu sei alemão, sei lá, Karnofsky, é isso aí. São 2 escalas que fazem parte disso. Ah, e também tem, desculpa, não são 2, são 3 escalas, que é a escala de Zaret, só que a escala de Zaret é para o cuidador, já vamos falar dela. Mas essas 2 escalas, a Bartel e a Karnofsky, fazem parte dessa avaliação do idoso. Você não precisa pedir, eu quero as escalas para fazer a avaliação. Você vai fazer essas perguntas que eu falei, mas se vier essas escalas para você, não assusta. Nada mais é do que as perguntas que você já está acostumado a fazer. Ok? Então, não sofre, não assusta. E a escala de Zaret é de sobrecarga do cuidador. Então, se o idoso falar que ele tem um cuidador, você pode perguntar, e como está o estado emocional, psicológico do seu cuidador? Ele está sobrecarregado? Se tomar um não consta, toca para frente. Se o idoso falar alguma coisa, alguma resposta, você vai precisar avaliar. Olha, o seu cuidador está sobrecarregado, então eu vou acionar assistente social para dar um auxílio, vou chamar o seu cuidador aqui na nossa unidade para a gente conversar e propor um tratamento para ele também, tratamento até psicológico, se for necessário. Acabou a tua conduta em relação ao cuidador, tá bom? Por relembrando de novo, que eu acho que achei na minha cabeça, não sei se ficou um pouquinho confuso ali, fazer as perguntas por partes do corpo, mas vamos lá, cabeça. O senhor está com depressão, problema mental, memória, consciência, desmaio, dor de cabeça? Olhos, está com problema de visão, está conseguindo ler? Ouvidos, está com audição, tem tontura, né, equilíbrio? Nariz, está com dificuldade para respirar, teve infecções respiratórias recentes? Boca, está com dificuldade para falar? Teve variação de peso, alimentação? Está com dificuldade para deglutir, né, com refluxo, com azia? Barriga, o senhor está com dor na sua barriga? Vou calcular o seu IMC. O senhor tem algum tórax? O senhor tem algum risco cardíaco? Faz uso de alguma medicação de uso contínuo? Tem algum problema cardiovascular, ou depressão, ou diabetes, ou hipertensão? Pernas, o senhor teve quedas, edemas, fraqueza nas pernas, parestesia nos membros superiores ou inferiores? Genital, vamos por sistema. O senhor está transando com o uso de preservativo? O senhor, a senhora, eu estou falando muito senhor, mas a senhora mantém atividade sexual, uso preservativo? Tem presença de corrimento, de secura na vagina? Fez alguma terapia de reposição hormonal? Tanto para idoso homem quanto para mulher? Pergunte. Tá? Pergunte, porque é mais comum a mulher fazer terapia de reposição hormonal, mas e se o homem tiver por algum motivo feito algum tratamento para testículo, para o câncer de testículo, ou tiver feito, sei lá, alguma reposição de testosterona, a gente não sabe, então a gente tem que perguntar também para homens, tá? Mulher, tá com Papa Nicolau em dia, porque a gente esquece por ser idosa, tá com dificuldade para urinar, tá com tenesmo, gotejamento, tem sensação que não conseguiu aliviar completamente, esvaziar a bexiga, não conseguiu defecar completamente, doenças crônicas, polifarmácia, faz uso de muita medicação, está sofrendo algum tipo de violência, a senhora tem lazer, pratica atividade física, tem um cuidador que mora com você? Então, essas são as perguntas ali. E fala seguinte, galera, lembrar que o IMC de criança, adulto e idoso são valores diferentes, tá? Criança, a gente olha lá nos gráficos antropométricos, adulto, a gente tem aquele IMC normal, mas para idoso é o seguinte, idoso com IMC menor ou igual a 22 é um idoso considerado com baixo peso.
De 22 a 27 é um peso adequado. E acima de 27, igual ou acima de 27, esse idoso está com sobrepeso, ok? Então, a regra do IMC para idosos, ela é diferente.